Então, começando aqui, vou conseguir só ver a apresentação, né, mas acho que o Teams está normal, né? Ótimo. Então, o que que eu vou tentar mostrar para vocês? Como que foi a decisão de juros aqui no Brasil, o que que isso tem impactado nos investimentos que a gente tem recomendado ou que não está recomendando e por quê. Passo também um pouco sobre atividade aqui no Brasil, câmbio, que eu acho que sempre é um assunto que interessa bastante investidor. Mas se tiver algum tema que eu não toquei, que vocês quiserem perguntar, putz, está super à vontade aqui, super livre, quer perguntar sobre alguma coisa de política, de votação, não votação. Mas o que eu coloco na tela para apresentar já a minha ideia? Eu boto a taxa de juros em azul, desde 2010 até a taxa de ontem. Em rosa tem a taxa de inflação, acumulado em 2 meses, mas basicamente é a inflação que a gente convive no dia a dia. O linhado verde é o limite da meta de inflação, o cinza é o centro e o linhado, o pontuado, na verdade, em preto, é o limite inferior. Então dá para ver que realmente a gente estava com uma inflação bem acima do teto da meta, que é o pontilhado verde, e agora a gente começa a caminhar para uma inflação um pouco mais baixa. Mas isso foi o que motivou o Banco Central a levar a taxa de juros para patamares bem mais altos, se aproximando quase de 14, algo que a gente não via desde 2016, e particularmente ficou um grande período, quase um ano, nesse patamar de 13,75, vai ficar ainda mais alguns meses. O que a gente teve de motivo para ficar com esse patamar por tanto tempo, se a gente está vendo que o alinhado rosa está caindo de forma bem rápida? A gente viu que mesmo com a inflação começando a cair, ela estava muito concentrada em alguns itens que são chamados itens de choques, né? Então, você tem um choque na guerra na Ucrânia que faz os preços de alimentos subirem muito rápido, os preços de combustíveis subirem muito rápido. Esse choque, ele dá um incômodo muito brusco no mundo inteiro, mas depois de um tempo, as economias se rearranjam e a inflação começa a descer. Isso é uma inflação motivada por um choque. Mas, ao mesmo tempo, você tem inflações, outros itens de inflação que são mais duradouros. Você tem, por exemplo, a percepção da população de que os preços estão mais caros e por isso você tem salão de beleza repassando preço ano após ano, um professor particular repassando preço o tempo inteiro e não tem conversa. Ele não está olhando a oferta ou demanda tanto assim na ponta quanto um exportador ou importador. Então essa inflação é um pouco mais consistente, é com ela que o Banco Central trabalha e é com ela que são formadas as expectativas de inflação para os próximos anos na cabeça dos economistas de cada banco. Dito isso, a gente está vendo que a quantidade de itens subindo ao mesmo tempo, ela estava em 67%, agora caiu para 63%, o que é um patamar considerado muito alto. A gente está falando que de tudo que é mensurado de preço na economia, o IBGE está verificando que 63% subiram no último resultado apresentado para o mês de abril pela metade. Em 2020, até um pouco para trás, 2018, 2020, esse patamar estava em torno de 55%, que parece ainda alto, mas de qualquer forma, com esse patamar, o Banco Central conseguiu entregar a inflação na meta. E o mercado agora ele está projetando que essa taxa de juros ela vai cair, ela vai começar a cair no segundo semestre e vai encerrar o ano em 12,5%. A gente até acha que dá para ir mais rápido, entende que vai começar de forma tímida em agosto, com um corte de 0,25%, mas depois vem 3 de 0,5% para encerrar o ano em 12%. Para o ano que vem também são projetados cortes de juros, por isso que já faço um spoiler aqui mais para frente, por isso que a gente já tem visto cada vez mais casas recomendando produtos que são pré-fixados, que já olham para a taxa de agora e entendem que, como a taxa está com uma perspectiva de queda, esses produtos são interessantes para esse momento, porque eles são bem confiante a visão dos economistas de que a gente está indo para um patamar mais baixo. Por outro lado, aqueles produtos que no ano passado não estavam em destaque, que eram os chamados CDI+, que você ganhava com o retorno da taxa de juros conforme ela fosse crescendo, você ia ganhando junto com ela, eles começam a desaparecer ou diminuir sua recomendação, dado que agora a perspectiva é de uma taxa te penalizando por você estar acompanhando ela e não te rentabilizando a mais. Então, essa é a lógica que a gente está vendo, e sobre inflação eu já vou comentar mais no detalhe. Aqui é a inflação de serviços. Essa é a inflação mais difícil de você combater. Isso a gente pode estar falando no Brasil, a gente pode estar falando na Europa, nos Estados Unidos, a gente está vendo o mundo inteiro com esse tipo de problema. É aquela inflação, por exemplo, de que a pessoa tem um imóvel alugado, ela sente que a vida dela está mais cara, que ela está indo no supermercado está mais caro. Lá nos Estados Unidos e na Europa, eles estão fazendo
no final do mês, uma conversa com o seu inquilino e pedindo para reajustar o aluguel. Aqui no Brasil, a gente já sabe conviver até um pouco mais, uma inflação mais alta, e por isso faz uma renegociação uma vez por ano, seguindo a inflação de aluguéis medida pela FGV. Mas esse gráfico é simplesmente para mostrar que a inflação ainda está alta, se você olhar para aquela inflação, para aqueles itens que são mais duradouros. O que faz o Banco Central ser mais cauteloso, ele está com essa postura de deixar a taxa em patamar bem elevado, sendo criticado por empresários, governo, todo mundo praticamente reclamando das taxas, mas ele está vendo que para entregar a inflação na meta nos próximos anos, aquela inflação, aqueles preços que são mais resistentes, eles não estão dando sinais de irem para patamares mais baixos. Então, dito isso, eu separei 3 trechos do comunicado dele de ontem que eu acho bem relevante para entender o que o presidente do Banco Central e seus diretores estão pensando para frente. O primeiro trecho é quando ele coloca que a incerteza ainda presente sobre o desenho final do arcabouço fiscal não está certo. Ele está falando que não tem problema você falar que tem uma proposta fiscal na mesa, mas tem problema você falar que essa já é a proposta definitiva, porque você pode ter mudanças. A gente está vendo tanto deputados da própria base do governo falando que gostariam de ter mais investimentos, gostariam de modificar um trecho ou outro, quanto deputados da oposição falando que gostariam de uma proposta um pouco mais rígida, que tem que ter um tipo de penalização se não cumprir a meta fiscal. Por isso, o Banco Central fala, como já falou em outros momentos, inclusive no governo anterior, de que ia tomar os passos devidos, dependendo do que fosse aprovado e não do que fosse enviado ao Congresso. Outro trecho que eu acho relevante é que ele fala que não é uma decisão mecânica, não é uma relação de aprovou nesse mês, no mês seguinte eu já vou mexer na taxa de juros para baixo. Para mim, isso ele já deixa bem claro, escancarado, que não vai cortar juros em junho. Esse trecho está aí para tirar essa dúvida da cabeça de qualquer investidor que ainda tivesse alguma pergunta se poderia já comprar alguma opção de um produto financeiro, já imaginando o corte na reunião do mês que vem. A perspectiva do mercado e do governo federal é de uma aprovação do arcabouço fiscal na metade para o final do mês de maio, então 15 para frente, algo que deve ser extremamente bem recebido por investidores, por mais que a regra seja criticada, mas vai ter uma regra, e é isso que no final do dia vai contribuir para diminuir a incerteza em relação ao Brasil. E o último trecho que eu acho relevante é que eles colocam que o Copom enfatiza, apesar de ser um cenário menos provável, que não vai hesitar em retomar o ciclo de ajuste. O que ele quer dizer com isso? Que eles entendem que não é o cenário provável agora subir a taxa de juros, mas que ele vai monitorar os dados, vai monitorar o que está acontecendo, para aí depois ele realmente tomar a sua decisão. Mas, de qualquer forma, ele está fazendo isso porque ele está sendo muito criticado. Ele está querendo dizer, gente, não estou pensando em subir juros. Não é o cenário que a gente trabalha. A gente só está colocando isso aqui porque as coisas não estão andando do jeito que a gente gostaria. O ritmo está lento para aprovar as medidas em Brasília. A inflação ainda está cedendo de forma mais devagar, está tendo problema no mundo inteiro. Então, o Banco Central ele coloca esse trecho para isso. Mas acho que ele já está preparando o terreno para que em breve ele comece a cortar a taxa de juros. Assim como na ata do Copom, da decisão de juros, eles colocam um trecho mencionando que estão atentos ao sistema de crédito, que o saldo de concessões para crédito, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, está caindo, e inadimplência está subindo, que eles estão atentos a isso. Eles sabem que o mercado de crédito está turbulento, está negativo, está tendo problemas, as pessoas estão tendo mais dificuldade para pegar financiamentos, e isso está deprimindo a economia um pouco. Então, esses foram os 3 pontos que eu achei mais relevantes do Banco Central. E eu trouxe aqui um gráfico mostrando o que foi colocado de forma um pouco mais torta recentemente no discurso, que foi o Brasil tem as maiores taxas de juros reais do mundo, isso é injusto, isso não está certo. Na verdade, o que a gente foi atrás era, mas o Brasil, ele é uma exceção ou realmente o Brasil sempre teve essa taxa de juros um pouco mais negativa, um pouco maior do que outras economias que são parecidas com a nossa? E foi isso que a gente verificou, que desde o começo do próprio governo do Lula 1, a gente tinha taxas de juros reais ainda maiores do que atuais, e isso não se mostrou diferente ao longo de todos esses últimos anos, um pouco diferente na pandemia, mas foi algo bem exceção. Mas, de qualquer forma, talvez o melhor momento foi quando a gente começou a fazer reformas com um pouco mais de maturidade, e isso fez com que o Brasil, aqui embaixo, se a gente olhasse, se aproximasse dos demais. Só que se a gente olhar aqui, África do Sul, Chile, Colômbia, Índia, México, a gente testou com vários, mas separou alguns para não poluir o gráfico. A linha azul escuro, o Brasil sempre está acima.
O Brasil tem uma inadimplência maior do que esses países, então os bancos têm que adotar uma postura de maior cautela. Boa parte das reformas que a gente discute hoje, esses países fizeram há 15, 20 anos atrás, e já não tem essa discussão fiscal, você não vê um nível de endividamento como um percentual do PIB, das riquezas geradas no Brasil, elevado como é aqui no Brasil. Eles não têm essa discussão de ter que ajustar as contas públicas, que a gente já está há 10 anos nesse noticiário chato pra caramba, ninguém aguenta mais falar disso, mas não resolve. Esses países não, eles já passaram por essa fase no começo dos anos 2000 e viraram a página. Eles já não passam mais por isso, o que dá como reflexo uma possibilidade de trabalhar, de viver, conviver com taxas de juros um pouco menores. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, se vocês quiserem me interromper para fazer perguntas, fiquem super à vontade. Então, a dúvida, historicamente, o Brasil tem uma inflação média mais alta, manter a meta em um valor muito abaixo da média é realista? Eu ia chegar nesse ponto um pouco mais para frente, mas eu vou voltar aqui e falar que eu entendo que a gente deve ter a meta de inflação provavelmente subindo. Eu acho que é um desejo bem colocado na mesa pelo presidente Lula desde janeiro desse ano. O presidente quer que suba a meta para 4%, na verdade ele falou até 4,5%. Provavelmente a equipe vai seguir seu desejo e a gente vai ter uma inflação mais alta nos próximos anos. E eu acho até que a gente vai conviver com algo parecido com isso aqui, que foi o período no final de 2011 até 2015, no qual a meta em si não era perseguida. A gente mal visava o centro da meta de inflação. O teto da meta, esse sim, era perseguido. Portanto, a gente deve voltar a ter 4% de meta de inflação a partir do próximo ano, com o intervalo podendo levar até 5,5%, falando que está respeitando, e provavelmente é isso que o presidente Lula vai induzir, vai pedir para o seu próximo presidente do Banco Central, trabalhe com uma meta trabalhe com 5,5% de inflação, que para mim está ótimo, a gente vai conviver com isso e está tudo bem. Isso tem consequências interessantes para os seus produtos de investimentos. Isso eu acho que eu botei mais para frente, então eu já vou chegar lá, mas guarde essa informação, porque essa mudança de mentalidade ela vai bater no que a gente deveria investir, como que a gente vai ganhar dinheiro nos próximos anos, dada essa mudança de cabeça de governo. Então, entendo que a média de inflação dos países emergentes nos últimos 20 anos, ela, para os países que fizeram o dever de casa, não era difícil de você bater 3%, que nem o Brasil chegaria no próximo ano. Eles entregavam, a gente olhava para esses países pares, eles conseguiam entregar sem dificuldades. Agora, se nos próximos anos a média deveria subir, eu entendo que se os bancos centrais dos Estados Unidos, da Europa, tiverem dificuldade em voltar para os 2%, eles vão gerar um ambiente de maior inflação no mundo. Se os americanos estão comprando, aceitando que o brasileiro repasse 3% de inflação ano após ano, a gente vai estar pressionado a ter inflação um pouco maior. Lembrando que a meta deles era de 2% nas últimas décadas. Então, isso é algo a se questionar. Acho justo esse questionamento se a gente for conviver nesse mundo com inflação mais alta e todo mundo ficando ok. Se for uma visão mais dura dos banqueiros centrais europeus, americanos, e eles realmente buscarem levar a inflação lá para baixo, aí não faz tanto sentido a gente ser tanto a exceção que nem a gente estava sendo. Aqui o que eu coloquei na tela foi um exercício que eu faço, que é basicamente, o Banco Central vai cortar juros esse ano? Então, desde setembro do ano passado, o que eu fico pensando, o que eu fico lendo, o que eu levo em conta para verificar realmente se eu estou dando maior ou menor probabilidade de corte de juros. Então, vocês podem ver que eu comecei, entendo que 65% de corte de juros faz sentido. O IPCA estava recuando rapidamente no ano passado, no segundo semestre, de setembro em diante, a gente estava vendo os preços de energia caindo rápido. O Brasil tem bastante impacto de preço de energia, preço de combustível. Tudo que você consome no seu dia a dia chega de um lugar até outro por combustível. Você pode ser a pessoa mais vegana do mundo, mas o produto que você vai comprar, ele vai ter combustível para passar de um trecho para outro e chegar até você na gôndola de onde você compra. Não tem jeito. Não tem jeito mesmo, vai ter que chegar. Alguma coisa que você compra no dia a dia vai passar por combustível. Então, toda vez que o preço de combustível sobe, chega ao resto dos itens de forma mais direta, mais indireta, e toda vez que cai, isso é verdade também, e naquele momento estava caindo, por isso eu dei uma probabilidade de 65%. Depois o presidente Lula, ainda candidato nos debates de outubro, questionou o Banco Central independente. Então, eu comecei a baixar a probabilidade de juros. E por aí vai. Eu coloquei aqui como exercício para vocês verem como que a gente monta aqui a cabeça, como que a gente chega
num corte em breve, numa projeção de corte de juros para frente, como as outras casas fazem também. Isso vai subindo, vai descendo, isso vai mexendo conforme os acontecimentos políticos, os acontecimentos macroeconômicos vão acontecendo, conforme os indicadores vão sendo colocados na mesa para a gente. Então, isso já foi menor, agora a gente continua com uma probabilidade extremamente alta, entende que está bem indicado que vai ter um corte esse ano, existe esse ambiente extremamente negativo para o Banco Central manter as taxas de juros por muito mais tempo, e a gente acha que realmente já está passando da hora de ele começar a fazer esse corte. O que eu acho que está segurando é uma visão do presidente do Banco Central que ele espera, primeiro, o Executivo, o Conselho Monetário Nacional, subir a meta de inflação nos próximos anos, e segundo, passar o arcabouço fiscal no Congresso para ele falar que diminuiu, que as condições agora são mais favoráveis. Sobre juros, se alguém tiver alguma dúvida, juros e inflação, eu vou chegar no exercício de produtos, mas se quiserem alguma dúvida mais específica, podem enviar, seja no Teams, seja no YouTube. O que eu coloquei aqui na tela de câmbio, que é sempre uma... Tem mais uma pergunta? As quebras de bancos nos Estados Unidos podem afetar o nosso sistema bancário? Olha, eu entendo que pode afetar só via mercados mais voláteis, mercados mais instáveis. Então, o que isso significa para o Brasil? Quando você tem um sistema financeiro com maior aversão a risco, aquele gestor que ele tem bilhões na sua mesa e ele decide alocar em emergentes, mercados desenvolvidos, ele vai falar, eu vou tirar de emergentes porque o meu mercado desenvolvido ele está sofrendo bastante, eu não quero estar tão exposto a um mercado que eu já nem entendo tanto e que historicamente dá problema. Então o Brasil acaba sofrendo por isso, a escassez de recursos acaba também pegando nos bancos por aí um pouco. Você tem, por exemplo, as empresas que necessitam captar dinheiro no mercado, pode ser no Brasil ou lá fora. Se esse dinheiro está mais difícil de ser capturado, as empresas vão ter mais inadimplência e aí os bancos podem ser afetados. Mas você vê que eu dei uma volta bem grande para chegar no Banco Brasileiro. O que eu acho que está acontecendo lá nos Estados Unidos é que a gente tem um cenário bem diferente. Enquanto aqui no Brasil você conta na palma da mão, ou no máximo em duas, os grandes bancos brasileiros, lá a gente tem quase 5 mil bancos. Você tem os grandes bancões, você tem os bancos regionais, você tem os bancos estaduais e aqueles de pouquinhas cidades. Então, é outra realidade. Você não tem aqui, igual o Brasil, que é o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, o Caixa, Santander, que praticamente dominam tudo. Lá é diferente. Por isso, você está tendo uma fuga de depósitos daqueles bancos menores, indo para outros bancos mais consolidados, todo mundo entendendo que eles estão tendo problema. Isso, de fato, eles tiveram algum problema imaginando que as taxas de juros não iam subir tanto, tiveram algumas apostas, alguns erros de gestão, e a gente está vendo mais bancos tendo problemas desse tamanho menor. A gente deve ter, ao longo do mês de maio, junho, ainda mais bancos quebrando ou sendo adquiridos por outros devido a esse problema. Mas chegar aqui no banco ou numa ação de um Bradesco, numa ação de um Itaú, parece muito difícil. Até porque o Itaú tem reportado bem. O Bradesco tem reportado um pouco mal, mas por particularidades. Ele, por exemplo, estava extremamente exposto a Americanas, então ele acabou sendo bastante afetado, mas não porque o banco americano em si quebrou e chegou aqui, tá bom? Se ainda tiver mais dúvida, fica à vontade. Eu coloquei na tela câmbio, porque eu acho que sempre é uma dúvida que vem. Ah, mas o real ele está desvalorizado, ele está valorizado, a gente tem que imaginar um câmbio para quanto, né? Muita gente tem que projetar para o seu trabalho mesmo, trabalho com quanto de câmbio para que daqui 6 meses, daqui 1 ano. Realmente é a pergunta mais difícil, porque câmbio é um dos itens que mais sofre por outros, né? Ele é extremamente volátil porque ele depende de muita coisa, ao contrário, por exemplo, da própria taxa de juros, que ela é dependente da inflação. A inflação a gente vê que tem itens que pesam muito mais. Agora, o câmbio não. Ele pode, inclusive, depender mais em um momento do que está acontecendo nos Estados Unidos, mais no Brasil, mais nos preços de commodities. Ele pode depender mais na atividade, mais sobre os riscos fiscais e por aí vai. Mas o que eu coloco na tela são 2 gráficos que mostram, primeiro, real contra um conjunto de moedas. Né? A gente juntou várias moedas de países pares. E o real, como vocês podem ver, ele seguia de 2000, no começo da década passada, o comportamento dessas moedas, e agora ele abriu um espaço muito grande. Acho que depois das eleições, então, ele ficou muito distanciado do que estava acontecendo no mundo. E à direita, eu coloquei sobre o risco do Brasil. Então, geralmente, a sua moeda, ela acaba sendo um termômetro de como está sendo a sua economia, de como está sendo o seu país. E o seu país, se ele está sendo visto como mais arriscado, que essa sigla CDS,
que é quase como se fosse um seguro para investir no seu país. Se estão cobrando mais, significa que o seu país está mais arriscado. O real ele acompanhava isso também. Se o seguro do país, seguro de investir no Brasil, está maior, o real desvalorizava. Se o seguro de investir no Brasil está menor, o Brasil está bem, não preciso pegar um seguro tão caro para investir, para viver nesse país, aí para investir nesse país. Pô, o real valorizava, ia para baixo. Mas descolou isso recentemente. Por quê? A gente tem alguns temas que a gente não está conseguindo resolver, principalmente a parte fiscal, já há uma década. O que acontecia? A gente tinha dos anos 2000 até o ano de 2014, o Brasil sucessivamente fechando o ano no azul. O que significa isso? O Brasil conseguia pagar suas contas sem problema nenhum, ele gastava menos do que arrecadava. E o Brasil tinha um nível de endividamento baixo. O Brasil não devia um percentual tão elevado assim. Depois de 2014, isso se inverteu. O Brasil começou a gastar muito mais do que arrecada. E depois da pandemia, a questão do endividamento cresceu muito. A gente teve que gastar muito para a pandemia para segurar a vida de várias pessoas e manter o mínimo de dignidade para muita gente. Acho que aí já não é um problema, isso foi algo específico do mundo inteiro, mas elevou bastante o endividamento brasileiro. Então você tem dois problemas na parte fiscal brasileira: fluxo e nível. E para resolver isso, em termos de fluxo, é o mais relevante para o investidor, porque ele quer saber exatamente se você está indo numa tendência de pular do precipício ou desviar do precipício. Então, por isso, o Brasil acaba ficando com uma moeda bem mais desvalorizada do que seus pares e do que até o seu risco país deveria indicar, porque as pessoas não confiam, dado o histórico recente. Sobre atividade aqui no Brasil, o que eu separei para vocês? Nesse começo de ano, a gente não está vendo uma atividade mais fraca. A gente está vendo uma atividade surpreendendo até para cima. Isso é algo que não estava tão esperado por investidores. A gente, no começo do ano, soltou nosso cenário com 1,5 de projeção de crescimento. Mas pouca gente tinha isso no mercado. Se olhava o Boletim Fox, era 0,5. Agora está todo mundo chegando em torno de 1, para subir acima disso, até alguns falando em 2%. O que aconteceu? A gente está tendo um ano onde não teve, tirando o Sul, uma época de muita estiagem, nem uma época de chuvas excessivas. Portanto, o agronegócio vai conseguir desempenhar extremamente bem. A gente vai ter um agronegócio crescendo mais de 2 dígitos, 10%, 12%. Nesse começo de ano, serviços ainda veio forte. O que é serviço? O que a gente olha para isso? As pessoas que ficaram muito tempo sem poder consumir, sem poder sair de casa, sem poder ir num bar com os amigos, ir comemorar um aniversário, ir fazer uma festa de casamento, ir num festival, ir num teatro, essas pessoas continuam consumindo até a mais do que o normal, do que o período pré-pandemia. Por exemplo, de ver, leia-se o carnaval desse ano. Foi extremamente cheio no Brasil inteiro, depois de ficar 2 anos sem ser realizado. Portanto, ainda tem esse efeito aqui no Brasil. Então, o serviço tem puxado. A gente não tem visto isso tanto em comércio. Eu coloquei na tela gráficos das vendas do varejo com o índice de confiança do consumidor e a confiança do comércio. Então, realmente, eles andam de forma bem parecida. E a gente tem visto justamente que esse primeiro semestre não vai ser tão fraco assim, que vai puxar a atividade para cima. Mas, de qualquer maneira, para frente, a gente tem desafios para estimular a atividade no Brasil. O Brasil ainda tem um nível de investimento muito baixo, ou seja, fábricas que estão expandindo, empresas que têm fábrica fazendo a segunda unidade, empresa que tem um comércio querendo entrar em um novo estado, querendo expandir, querendo crescer. Ainda é um ritmo lento aqui no Brasil. A gente ainda tem uma infraestrutura muito precária, a gente ainda tem necessidades muito básicas aqui. Então, esses são os pontos que ainda travam uma atividade no longo prazo. Mas pensando esse ano, para completar aquela tabelinha, então a gente tem 5 de câmbio para o final do ano, a gente tem 1,5 de crescimento, a gente tem 12% de juros e de inflação a gente tem 5,5%. 5% de câmbio, que é a nossa projeção, e vocês podem ver que o Boletim Fox está caindo, que basicamente o Boletim Fox é o compilado aqui da Faria Lima. Todo mundo, o Itaú dá sua projeção, Bradesco, Safra, Santander, junta todo mundo e pega a mediana, é esse número, é o Boletim Fox. O que está acontecendo para o final do ano? Agora, todo mundo está vendo que talvez o real ele tivesse extremamente desvalorizado, como eu mostrei no gráfico anterior. Se a gente tem uma moeda mais valorizada, isso ajuda a baixar um pouco a inflação também. Então, essa é uma notícia boa que eu tenho para a inflação adiante. Eu entendo que, por mais que a ideia do governo seja trabalhar com a inflação um pouco maior, a conjuntura de ter o Banco Central dos Estados Unidos parando de subir juros mais cedo, que eu já vou chegar lá, do que talvez fosse necessário, e o nosso Banco Central demorando para cortar juros, isso ajudou um pouco a fazer o real se valorizar.
Aqui é só o que a gente está enxergando para frente. Mas agora falando dos Estados Unidos, rapidamente, eu sei que vai ficar um pouco confuso, mas eu vou traduzir isso da forma mais simples possível. Nesse gráfico que a gente tem vários pontinhos que são quem decide mesmo nos Estados Unidos para onde vai os juros, para onde não deve ir. O que eles dizem para nós? De forma anônima, que eles enxergam que no final do ano a taxa vai ficar em 5,25, que foi aonde chegou ontem. A taxa de juros dos Estados Unidos é 5,25. É uma economia desenvolvida, faz sentido que você tenha que exigir menos juros para você emprestar para os Estados Unidos do que para o Brasil. O mercado americano não concorda. Os operadores do mercado financeiro americano, eles entendem que não, que no final do ano, 4,5, que já em setembro vai ter que começar a cortar. Por que isso é relevante para cá, para o resto do mundo? Porque os Estados Unidos são a maior economia do mundo, acaba que tudo vira uma brecha, deriva do que vem dos Estados Unidos. A taxa de referência é a taxa de juros americana. Quase todos os outros produtos vão sair de lá como uma alternativa. Mas se você tem dinheiro, você quer deixar num lugar mais seguro, você vai deixar na taxa de juros americana nos títulos do governo americano. Se existe um conflito entre o que o mercado enxerga e que o Banco Central enxerga que vai fazer, diz que vai fazer, alguém está errado. Ou o Banco Central está mentindo, ou não está esclarecendo, expondo suas intenções e vai começar a cortar juros em breve. E isso vai fazer com que o dólar perca força de forma bem acelerada adiante, com que o mercado financeiro americano de renda variável tenha uma aceleração, mas que talvez eles tenham que trabalhar com inflação mais rápida, ou o mercado financeiro está errado e eles vão ter que corrigir essas probabilidades para cima, se equilibrando com o Banco Central, e aí a gente deve ter uma renda variável sofrendo um pouco por lá, a gente deve ter um dólar se valorizando um pouco mais no segundo semestre. Então, eu até entendo que nesse primeiro semestre o real ainda deve se valorizar perante ao dólar, pode cruzar 5 e ir para patamares mais baixos, mas para o segundo semestre tem que ficar muito atento, porque pode ser que a gente volte a subir, a gente pode chegar uns 4,90 para baixo e depois voltar a subir, porque dificilmente o Banco Central americano vai arriscar a inflação decolar de novo e não entregar essa inflação na meta nos próximos anos. Então, dito isso, acho que é relevante, bate muito em Brasil, então sempre tem que acompanhar o que acontece nos Estados Unidos, porque chega aqui. Mas ainda fazendo uma interação com produtos. Acho que bolsa nos Estados Unidos segue muito volátil, segue tendo problemas em bancos, em fintechs que precisam de recursos mais baratos para girar, para expandir, não parece ser um veículo adequado. Mas, de qualquer maneira, parece que os gestores que investem lá nos Estados Unidos, que muitas vezes são brasileiros, estão no fundo do multimercado, sabem capturar esse momento de inflação mais alta, juros mais altos, melhores até do que os gestores de lá. Por isso que a gente continua recomendando, inclusive, vários fundos multimercados aqui do Brasil que investem por lá. O que eu fecho aqui na parte de inflação lá fora é um gráfico bem interessante que mostra como que foi o preço de frete nos últimos 10 anos, frete marítimo, nas principais rotas comerciais. Vocês podem ver que deu um pico em 2021 e 2022, quando nos últimos 10 anos era $2.000 para você levar um frete, um container de Xangai para qualquer lugar do mundo, foi para seus $15.000. Por quê? A China decidiu durante o 2021 e 2022 que a política de Covid-0 devia ir ao extremo, que eles deveriam recomendar que nenhum navio entrasse, que as fábricas fechassem, que tudo tinha que parar para diminuir a quantidade de casos de Covid. Isso fez com que faltassem insumos no mundo inteiro. E se falta insumo no mundo inteiro, o que chega mais caro, o que tem disponível no mercado sobe-se o preço. Isso acabou alimentando bastante os preços na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Faltou peça em tudo quanto é lugar. E agora está normalizando. Por isso, agora a gente está vendo uma pressão para baixo, vindo de fora de inflação. Mas isso é bem relevante para produtos, mais uma vez. Aqui é para ver como nossa inflação ela não é alheia ao que acontece no cenário externo. A gente tem um acumulado da inflação em azul, preço do petróleo em verde, vocês podem ver que eles acompanham, até o que eu comentei mais cedo, que praticamente tudo que você consome tem relação com o petróleo. E CRB é basicamente um indicador que mensura commodities. E o Brasil ele é muito ligado em commodities, por isso que vocês podem ver no gráfico também que o Brasil vai acompanhando. No ano passado, com a guerra da Ucrânia, os preços de alimentos dispararam, os preços aqui no Brasil também vão junto. São os principais itens da inflação. Toda vez que sai a inflação, você liga o seu jornal na TV e tá lá. Alguém fazendo uma entrevista no supermercado falando: o preço da batata subiu tanto, do tomate subiu tanto. Mas os preços de alimentos eles vão e voltam. Por isso que eu comecei falando sobre os outros itens que são mais duradouros.
Aqui eu tenho a parte de gasolina, a parte de combustíveis. Esse é um ponto que eu acho relevante para frente. Eu entendo que esse item de combustíveis ele vai ter uma dinâmica diferente dos últimos anos. Aquela política que a gente estava vendo do governo Temer em diante de seguir os preços internacionais, vocês podem ver no slide que eles estão seguindo os preços em azul, em cinza, o preço da gasolina ele foi acompanhando, ele deve voltar ao que era nos anos 2000 até os anos 2015, ou seja, o governo Lula até o final do governo Dilma, no qual não deixavam subir o preço da gasolina mesmo em patamares bem mais altos. Era meio que subsidiado, o Petrobras sofria o prejuízo. Então, isso deve voltar a ser verificado aqui no Brasil. A gente não deve ter nos próximos 4 anos preços de gasolina muito mais altos, mesmo que a Petrobras sofra um pouco mais. Aliás, para quem investe em ação da Petrobras, que é sempre uma das mais investidas, fica muito atento a isso. A Petrobras deve ter um endividamento talvez um pouco maior, ela deve ter uma lucratividade bem menor do que nos últimos anos, pagamento de dividendos bem menor. Sobre produtos, o que a gente tem recomendado aqui na casa? Qual que é a nossa cabeça para frente? Então, quem é conservador, a gente ainda mantém 60% em pós-fixado, 30% em pré, 10% em inflação. Ah, mas se você falou que a taxa de juros vai cair nos próximos anos, por que você mantém em pós-fixado a maior parte? Porque justamente para uma pessoa que tem uma cabeça mais conservadora, a gente entende que existe sim um risco, claro, de que as coisas piorem tanto, apareça uma nova pandemia, a guerra piore na Ucrânia, entre a Europa inteira. Sempre existe esse risco. E o risco pode ser sempre precavido, sempre defendido pela taxa de juros aqui no Brasil, imaginando que ninguém vai deixar a inflação disparar, viver num país de hiperinflação. Portanto, seria via algum produto CDI+, que você se defenderia nesse caso. Quem já tem uma experiência um pouco maior, quem se sente mais confortável com risco, você vê que no moderado a gente já dividiu 30% pós, 30% pré. E quem já tem uma cabeça mais arrojada, um perfil de risco mais arrojado, a gente já saiu 15% pós, 25% pré-fixado. Então já inverteu, justamente por essa cabeça que a gente tem de que agora é o finalzinho para você pegar esse último rally de produtos pré-fixados. Sobre o resto, a gente tem para o arrojado mais em renda variável, que faz todo sentido, um percentual em renda internacional, um percentual em produtos alternativos, mas o resto não foge muito. O que a gente trouxe de provocação foi esse gráfico aqui, que ele parece super confuso, mas ele é bem simples, bem básico. Quando você abre qualquer site de banco, site de corretora, você se vê parado com vários produtos que você não entende tanto assim quais são as emissoras, né? Muita gente pedindo dinheiro no mercado, mas você tem geralmente a classificação de risco. E a gente colocou 2 com parâmetros diferentes. Então, você pode investir atrelado aos juros, atrelado ao CDI, como você pode investir atrelado à inflação, atrelado ao IPCA. O equivalente um do outro seria CDI mais 1 e IPCA mais 7. Mas veja aqui, a linha verde você está investindo em um produto que vai acompanhar a inflação. Na linha azul você está investindo num produto que vai acompanhar a taxa de juros. O que a gente verificou fazendo alguns testes aqui? Que desse ano até mais ou menos metade de 24 do ano que vem, final do ano que vem, acompanhar os juros ainda faz sentido. Então, se você está aplicando um recurso para ano que vem que você quer viajar para Disney, ano que vem que você quer comprar um carro, dar entrada num apartamento, e é ano que vem que você quer fazer isso, ainda faz sentido você estar mais acompanhando o CDI, porque as taxas ainda vão ficar mais altas, a gente acha que vai começar a cortar juros, mas vai ser de uma forma mais lenta, e a inflação ela não vai ficar em patamar tão elevado agora em diante. A gente entende que a inflação ela vai recuar. Porém, se você está pensando num prazo mais longo, meu dinheiro está aqui, eu nem vou gastar ele nos próximos anos, eu só quero que ele renda o máximo possível. Isso se inverte de 2025 para frente. E por que isso acontece? Porque na cabeça da maior parte dos economistas, a taxa de juros vai chegar lá para os 10%, 9% nos próximos anos, enquanto a gente concorda com o que está sendo dito pelo governo, ou melhor, a gente concorda que o que está sendo dito pelo governo vai ser aplicado, a taxa de inflação vai subir para 4% a meta, e assumindo que simplesmente o centro da meta fosse cumprido, 4%, já valeria a pena você estar em inflação no longo prazo. Ela já superaria o rendimento dos juros. No outro slide, a gente provocou que, e se o próximo Banco Central nem cumpriu 4%? Se ele decidir que tem que entregar só 5,5%, tá bom, ninguém reclamava nos últimos mandatos da Dilma e do segundo mandato do Lula, o teto já tá bom. E a taxa de juros também não precisa subir tanto. Concordo com o presidente, tenho que levar a taxa de juros para um patamar mais leve. Que a gente acha que é o cenário mais provável, tá? A gente acha que esse é o cenário mais provável.
vocês podem ver que a boca de jacaré aumenta ainda mais. Ainda fica mais atrativo você estar aplicado em inflação. Quer dizer que a gente vai perder o controle da inflação? Nem quer dizer isso. Quer dizer só que a gente vai conviver com inflação mais alta por um período maior. Então, essa é uma provocação que a gente fez aqui, colocando esse cenário de juros e inflação. Eu acho que eu vou abrir um pouco mais para a pergunta. Não sei se. Eu acho que já tem mais uma aqui, não sei se no Teams tem também. Mas eu vou, frente ao cenário do Brasil no segundo semestre, você vê agora com um bom momento para investir ou aguardar um pouco para como reserva de oportunidade? Então, eu acho que sempre tem essa questão de qual produto. E é isso que a gente tentou provocar aqui. Eu acho que agora a gente está vendo vários pré-fixados que seguem bem interessantes. Se você tem um prazo bem específico que você quer retirar esses recursos, poxa, perfeito. Se você quer você quer comprar um apartamento no ano que vem, você vai pegar uma taxa pré-fixada que vai valer a pena agora. Se você tem essa cabeça de que não, eu estou meio indeciso ainda sobre o que fazer, eu posso demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai ser nos próximos 2 anos, acho que tem produtos de renda fixa pagando CDI mais que estão valendo a pena. Para ser no mais longo prazo, de inflação. Ah, mas eu vou ficar incomodado se a bolsa render mais, se algum fundo de investimento render mais. Ótimo, tem fundos multimercado que estão indo bem, que a gente tem colocado nas nossas recomendações. Tem fundos de ações que estão conseguindo desviar de todo esse período horroroso da bolsa, mas é claro que a gente não acha que esse é o ano de você estar muito alocado em bolsa. Você pode ser o mais arrojado possível, mas tem anos que você tem que estar adequado à realidade. Então, esse ainda é um ano para você aproveitar as oportunidades de renda fixa. Eu acho que tem grandes oportunidades de renda fixa, com a tendência agora de passar na segunda quinzena do mês a regra fiscal nova. Pode ser que seja aprovada ainda também a reforma tributária esse ano. Já parou de subir juros lá nos Estados Unidos. Tudo isso deve acalmar um pouco mais o mercado local. Então, o que vai acontecer? O mercado ele vai pedir menos juros para qualquer empresa que quer chegar lá e pedir dinheiro. Ah, eu quero uma dívida de 100 milhões de reais para construir mais uma fábrica de pão. Se ele pedisse isso há 2 meses atrás, você ia pegar produtos com taxas bem mais altas. Porque ninguém queria dar dinheiro para ninguém, estava todo mundo com medo, todo mundo assustado com o que ia acontecer aqui e lá fora. Agora já está um pouco mais calmo. Então o que acontece? As taxas que são entregues para o cliente final, elas são menores. E a tendência é que isso continue caindo. Continue caindo porque o risco de um estouro fiscal vai ser menor. Continue caindo porque o próprio Banco Central vai colocar as taxas básicas de juros para baixo a partir do segundo semestre, na nossa visão. Continue menor por alguns temas. Tem algum slide aqui, slide de alocação. Gustavo, slide de alocação da carteira, onde tinha um percentual para FIIs, que é um nível específico para não colocar FIIs na carteira nesse momento. O percentual de FIIs é porque a gente entende, por um estudo nosso aqui interno histórico, é que os fundos imobiliários eles acabam avançando mais quando a gente tem um período de corte de juros. Eles não caem em momentos de estabilidade de juros como agora, eles geralmente ficam de lado, como está acontecendo. A nossa carteira de fundos imobiliários, inclusive, está indo bem esse ano, ela não está indo mal. Mas a gente simplesmente fez essa troca, mas não colocou nada em FIIs, por ter essa característica de andar mais de lado. Não porque a gente está adverso aos fundos imobiliários. A gente, inclusive, gosta muito. Recomendo que vocês acompanhem a nossa carteira de fundos imobiliários. E a gente continua tendo um desempenho interessante, continua vendo vários ativos lá muito fortes, muito bons. Tem papéis que deram problema, mas geralmente não são tão recomendados assim. São aqueles que as pessoas estão buscando um risco a mais. Os que tem na carteira, a gente continua super tranquilo. Mas é extremamente por isso que a gente não está com FIIs. Mas nenhum extra a mais do que isso. Vocês querem fazer alguma outra pergunta? Vocês querem que eu entre em algum outro tema? Eu tenho slides de política, eu tenho slides de qualquer tema que vocês gostem que eu não toquei a mais aqui. Eu falei menos de internacional do que o comum. O que vocês gostariam que eu entrasse mais no detalhe aqui, gente? Deixar com vocês essa parte, porque eu falei bastante aqui. Já vi mais de 40 minutos. Tem perguntas mais? Já que se puder dar um ok aqui para a gente, então. Claro, perfeito. Gustavo, obrigada pela palestra, né, por toda a sua
fala foi bem didático, né, então eu vi que tinha ali alguns termos bem técnicos, mas você trouxe isso para linguagem mais comum do dia a dia da gente do lado de cá, que às vezes não tem esse conhecimento tão técnico do ponto de vista econômico. Bom, do lado de cá eu reforço, né, então não sou economista, mas sou estatística, fico de olho nos gráficos também, e quando a gente olha essa boca de jacaré, igual você mostrou, para quem quer ficar no longo prazo, a inflação sempre vai ser interessante, né, e para quem Isso. quer ficar até mesmo ali até 3 anos, a gente ainda tem alguns papéis, mesmo no pré-fixado de 13, 12,5, de bancos sólidos, né. Então acho que está bem alinhado aí com o que a gente já tinha que a gente já vem fazendo aqui, trabalho com os clientes de focar nesses pré-fixados na casa de 12,5, 13% e no IPCA mais longo. Isso. Perfeito, Jaque. Entendo que é mais ou menos essa lógica que a gente tem conversado agora com todo mundo, tem verificado o mercado inteiro caminhando para isso. Existe uma discordância, talvez, entre começa a cortar aqui, começa a cortar ali, mas a dúvida maior é quando, né? Que vai acontecer um corte de juros em breve, isso já é dado, até porque o Banco Central já está deixando claro isso, existe toda a pressão, a gente sabe que a economia brasileira mesmo não aguenta ficar com taxas de juros altas por tanto tempo. Foi logo o meu primeiro slide, que eu já coloco que vai chegar um momento que a gente vai ter esse corte, né? Você vê que mesmo em momentos que a gente ficou com uma taxa de juros estável, ela cai depois, a gente fica estável, cai depois. Só que é a pandemia, gente. Aqui é aquele gráfico que a pandemia vai estragar todos os gráficos de todos os economistas por uns 10 anos, hein? Mas, tirando isso, se a gente olhar para os outros tempos, a normalidade prevalece. Então, vai precisar sim chegar a patamares um pouco mais baixos. E até porque a inflação já está em patamares menores. O que eu só chamei a atenção é que essa inflação aqui, que é a mais chatinha, a que incomoda o seu dia a dia, ela não está leve. A gente vai conviver com um sentimento de inflação no dia a dia um pouco chato. Mas eu vou no mercado, tá tudo sempre mais caro. Isso ainda vai continuar, gente. A gente não vai conseguir consertar isso tão rápido assim. Acho que é uma herança da pandemia para o mundo que a gente vai ter que demorar um pouco para superar. Vai demorar um pouco, alguns anos ainda, tá bom? Sim, certíssimo. E acho que nesse sentido, né, igual você falou, a taxa de juros ela vai cair, também tem um papel importante os multimercados, né, aqueles gestores que conseguem ficar vendidos nos juros, para quem tem um perfil moderado, igual você colocou muito bem, vão poder se Isso. aproveitar desses papéis também dentro do multimercado. Eu acho que assim, tem muita gente que é, sempre acha muito confuso, né? Mas eu estou investido num título do governo e ele está caindo, está mostrando um rendimento negativo para mim, por que que isso está acontecendo? E começa a dar realmente uma sensação de insegurança, de que eu não deveria estar investido, não deveria estar investindo no geral. Os gestores multimercado, eles acabam meio que resolvendo essa parte para os investidores. Eles cobram uma taxa de administração, mas em compensação eles vão fazendo as alocações para não dar essa sensação final. E eles, curiosamente, pelo Brasil ter um histórico muito ruim de inflação, de juros altos, eles fazem isso até melhor do que gestores nos Estados Unidos, gestores na Europa. Eles até foram melhores do que os gestores americanos para pegar esse movimento nos Estados Unidos no ano passado. E acho que vão continuar fazendo isso esse ano, lá fora, aqui dentro. O gestor americano é melhor em renda variável, porque geralmente juros estão mais baixos, eles sabem alocar, tem um universo infinito para alocar em ações. Aí eles geralmente nadam de braçada sobre os brasileiros. Mas gestor de juros, geralmente os bons são brasileiros. Você vê que até tem gestora brasileira em Londres, em Nova York, que é destaque. Perfeito. Eu acho que não Obrigado sei se aqui a para a gente tem mais Luna também, alguma que participou pergunta. bastante. Agradecer muito a interação dela, me ajudou bastante aqui a transcorrer a conversa, o bate-papo. E agradecer a todo mundo aqui que participou. Acho que a gente então vai chegando ao final, mas deixar sempre o convite aqui, gente. O canal está super aberto do RB para vocês interagirem com a gente sempre que precisarem. E já que se quiser mandar algum último recado, fica à vontade também. Tá joia. Então, mais uma vez agradecer, Gustavo, e a partir de amanhã a gente continua o nosso trabalho aqui do ponto de vista de assessoria, sempre em parceria com a RB, fazendo essas alocações com o recurso dos clientes de forma muito carinhosa para que a gente cuide bem do patrimônio deles. Perfeito, então.
Então, uma boa noite para o Vinícius, para a Adriana, para a Luna e para todo mundo aqui. Até a próxima e bom resto de semana, gente. Obrigada para você também, Gustavo. Tchau, tchau. Tchau.